Foi um acidente. Na morte, não há acidentes. Nem coincidências, nem azar e nem saída. Você precisa entender que estamos todos como um rato que o gato segurou pelo rabo. Cada gesto que fazemos, do rotineiro ao monumental. O sinal vermelho que nos faz parar ou avançar. As pessoas com quem transamos ou que não transam conosco. Os aviões que embarcamos ou desembarcamos. Tudo isso faz parte do sádico esquema da morte que nos leva ao túmulo. Um esquema. Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você já é inscrito, muito obrigado mais uma vez pela sua nobre presença no nosso humilde canal. É você que faz esse canal ser o que é. E você que tá chegando agora, fica aqui o convite, assista o vídeo primeiro. Não vou mendigar inscrito não. Primeiro você assiste o vídeo, se você curtir, se você gostar, se você sentir que as nossas palavras são verdadeiras, fica aqui o convite, será um grande prazer ter você na nossa humilde família, tá certo? Hoje, família, nós vamos falar de um tema muito importante aqui, que inclusive está sendo falado pela própria mídia, para que ninguém ache que não, os caras estão fazendo sensacionalismo. Não, realmente a gente vem notando, família, que a cada dia mais que passa vem sendo comprovado através dos fatos que antes passavam despercebidos, mas hoje a gente tem essa mídia aqui que se chama internet, essa mídia onde as coisas que você fala elas não são simplesmente apagadas, nem as coisas que acontecem. Então alguns fatos que provavelmente passariam despercebidos na grande mídia, agora nós mesmos que fazemos as pesquisas podemos encontrar. E no caso do Cavaleiros do Forró, um fato muito intrigante é que o Gabriel Diniz não é o primeiro a sofrer um acidente. Ele já é o quarto integrante daquela banda que fatalmente sofre um terrível acidente. Então é uma coisa que está fazendo a própria grande mídia falar. Inclusive essa matéria está no G1. Mas antes da gente ir aos fatos que está lá no G1, é preciso falar do que a gente viu agora no começo do vídeo, né? Você viu o trailer, um pequeno trecho do filme Premonição 1, que para mim é o melhor. Aquele filme ele se baseia numa teoria que se você tiver avós, né, vivos ainda, se você gosta de conversar com seus avós, os pessoal mais antigo, provavelmente você já deve ter ouvido eles falar, pelo menos em alguma vez na vida, que não dá para enganar a morte. Enganar a morte? Como assim, Davi? Assim como tá na franquia de filmes Premonição, é claro que depois foram distorcendo e a morte mais parece um demônio, mas ela trabalha com essa teoria que a morte tem um esquema para todos nós. Cada ato que você faz, cada respiração, cada decisão de ir ou não ir a tal lugar contribui para o seu destino final. Inclusive é esse o nome do filme, não era Premonição, era Destino Final. Aqui no Brasil é que mudaram para Premonição. Eu acho para chamar mais o público, né? Mas o nome do filme mesmo é Destino Final. Então esse destino final, segundo essa teoria, ele é traçado por cada decisão que você toma. E no final resulta naquilo, tá certo? Coisas que você nem imagina. Então é uma teoria muito interessante e que muitas pessoas acreditam. Inclusive os mais velhos me contavam, baseado na mesma coisa, só que claro, aqui no Brasil a gente brasileira tudo, né? E as histórias são um pouquinho diferentes, mas bate com o mesmo esquema. Meu avô, por exemplo, contou a meu pai, que também me contou que existia um certo camarada que descobriu, teve tipo uma premonição e sabia que aquele seria o dia da morte dele. E aí ele resolve, era um cara, um negrão, forte, e ele resolve que não vai morrer, ele vai dar um jeito de enganar a morte. Então o que é que esse cara faz? Ele coloca uma peruca loira, ele se pinta todo de branco, compra aquelas lentes para os olhos azuis e fica parecendo um verdadeiro alemão. Ainda com medo da morte descobrir que era ele, se ele ficasse no mesmo endereço na casa dele, ele vai para uma festa, uma balada que tá cheio de gente, lotado. E aí, família, chega a hora da morte levar ele. E a morte começa a procurá-lo. Vai na casa dele, vai no trabalho, vai na casa da namorada, vai na casa dos pais, vai nas ruas quando ele costuma andar e ele simplesmente sumiu. E a morte fica revoltada porque isso nunca aconteceu antes. Então ela começa a andar pela rua, tristonha e de caramba, velho, isso nunca aconteceu em tantos anos, eu realmente estou ficando velha. Eu acho que eu preciso desaparecer. Então ela resolve entrar numa casa de balada e se senta lá numa mesa e fica pensando, sabe de uma coisa, velho, tem tanta gente aqui, eu não vou dar viagem perdida, eu vou levar alguém. Deixa-me ver quem eu levo. E começa a olhar por todos os cantos. E aí vê aquele cara branco lá chamando a atenção, aquela coisa bem medonha, e diz, sabe de uma coisa, eu vou levar aquele alemão ali, que é justamente o camarada que era o dia da morte dele. Então as pessoas aqui brincam com essa história e dizem, não tem como enganar a morte. Então eu acho que vocês já devem ter ouvido, alguns de vocês devem ter ouvido, talvez não dessa mesma forma, né? Porque as pessoas sempre mudam um pouco a história. Mas eu contei isso para que vocês entendam que existe realmente essa crença num esquema da morte. E que cada decisão que a gente toma contribui para esse destino final.
Eu não sei se eu acredito ou não, família, eu vou deixar isso aí com vocês, tá certo? É uma coisa que realmente mexe com todos nós. E no caso do Cavaleiros do Forró, perder esses 4 membros é uma coisa que realmente chamou a atenção até da mídia, como a gente vai ver aqui. A matéria está no G1 e ela diz: Gabriel Diniz, cantor que morreu nesta segunda-feira, dia 27, é a terceira pessoa que já foi vocalista da banda Cavaleiros do Forró, do Rio Grande do Norte, a morrer em acidentes. José Inácio Alexandre da Silva morreu em 2005 e Elísia Clívia em 2017. Eles foram vítimas de acidentes automobilísticos. A gente tem as imagens dessa moça, família. É muito triste, mas não vai mostrar nenhuma cena feia não. Aqui a gente tem o maior cuidado e respeito à vítima também. Vamos olhar aqui. Eu quando vejo essas coisas, família, é por isso que eu digo que eu não digo que essa teoria é totalmente ridícula, porque se você pegar da hora que ela acordou até a hora que ela entrou no carro, ligaram o carro e passaram exatamente naquela hora e naquele segundo, você pode até dizer que é coincidência, mas se tivesse um atraso ali de 2, 3, 4 segundos, teria dado tempo do ônibus passar ou o carro passar. Já foi feita até pesquisa sobre isso, como é incrível como as coisas... Parece que todo o universo contribui para isso. Muitos caras que inclusive nem acreditam em Deus, né, são cientistas, mas eles falam em teoria do caos e tudo mais. Diz que as coisas realmente, desde que começou-se o mundo, já tinha aquele plano para que isso acontecesse. E interferir nessas forças é uma coisa muito perigosa. Então realmente nesse ponto eu fico calado, porque é uma coisa realmente muito incrível, família. Se você parar para pensar, né? Se você acha que não, isso tem que acontecer mesmo, não tem nada demais, é uma coisa, mas se você começar a calcular como cada coisinha contribuiu para que isso acontecesse, você realmente vai começar a dar ouvidos a essa teoria. Bem, continuando a matéria, o grupo também perdeu o guitarrista Edivan Paulo da Silva em 2005, família. Então já são 4 membros aí da mesma banda que perde a vida assim em acidente, né? Uma coisa realmente que deixa as pessoas pensando, ó. Aqui o terceiro vocalista. Entre 2005, uma colisão entre 2 ônibus do Rio Grande do Norte provocou a morte de 4 pessoas. Entre as vítimas fatais estava o vocalista do Cavaleiros do Forró, José Inácio Alexandre da Silva, e o guitarrista Edivan Paulo da Silva. Em 2017, esse acidente que a gente viu agora, Clívia morreu em acidente de trânsito em Aracaju, no Sergipe. Ela foi vocalista do grupo entre 2003 e 2013 e chegou a trabalhar com Diniz, que cantou com a banda entre 2010 e 2011. A banda Cavaleiros do Forró lamentou a morte de Diniz em redes sociais. A vida é realmente um sopro. Nossos sentimentos à família do cantor Gabriel Diniz e toda a equipe que com ele trabalhava. Então, família, eu realmente fico arrepiado vendo essas coisas que... Poxa, 4 pessoas da mesma banda e morrer de acidente. Eu não acho que isso seja uma simples coincidência, família. Não quero dizer que foi isso ou aquilo, né? Não cabe isso a nós. Mas que no mínimo você tem que ver que são coisas estranhas. E quando a gente vê filmes com esses temas, quando você vê documentários com esses temas, essas teorias, a gente sempre soube aqui e sempre defende essa pauta, que a ficção imita a realidade, não vice-versa. Não, isso aí os caras estão tentando fazer igual o filme. Não, na verdade é o contrário. O filme tenta fazer igual à vida. Essa aqui é a realidade que poucos aceitam. Porque a maioria das pessoas, elas têm medo do desconhecido. As pessoas preferem ficar nesse mundinho que elas conhecem. Meu dever é esse: pagar, comer, viver e ponto final. Nada mais do que isso. Meu mundo é isso, é essa bolha, né? Que onde eu me isolei e criei minha teoria e não quero que nada mais entre nessa bolha. É mais ou menos assim que a maioria das pessoas fazem. Outra teoria também que as pessoas falam é sobre pactos. Não estamos dizendo aqui que foi o caso deles, mas muitas pessoas começam a acreditar nisso firmemente porque vê muitas pessoas ligadas à mídia denunciando isso. É o caso que a gente até falou num vídeo que foi deletado aqui, um dossiê da Xuxa que a gente fez, e um dos paquitos dela revelou que eles fizeram sim um pacto, e esse pacto consistia que quando ele completasse a idade, ele deveria morrer. Eu vou mostrar aqui a matéria para vocês. Para quem já manja de internet há um bom tempo, sabe que uma das coisas que chocou a internet foi a revelação do ex-paquito da Xuxa, o Alexandre Canhone, o ex-paquito. Ele contou várias de suas experiências e disse que fez um pacto, né? Inclusive para conseguir muito sucesso. Nas palavras dele, ele falou:
Quando eu fiz uma aliança com Lúcifer, ele me daria dinheiro, sucesso, fama, mulheres e projeção. Em troca ele me pediu a minha alma e o suicídio num tempo determinado, que ele me avisaria quando. Existem vários tipos de pacto no mundo, o meu era esse. Então família, se vocês estiverem afim eu posso fazer a matéria completa do que ele revela aqui. Mas o fato é que quando ele se converteu ao evangelho, ele realmente abandonou e expôs tudo o que acontecia ali. Inclusive tendo as portas da mídia fechadas para sempre para ele. Porque vocês sabem como esses caras são. Mas ele não é um cara que simplesmente só falou. Você vê aqui nessas imagens que ele queimou todos os discos de ouro, as homenagens que ele tinha recebido, tudo que ele conseguiu através desse pacto, ele colocou fogo. E ele sabia, família, que se ele continuasse, ele hoje não estaria mais vivo. Inclusive o pacto dele consistia nisso. Ele teria muito sucesso, mas o final dele seria trágico. E ele não quis. Então família, eu sei que quando a gente fala esse tipo de teoria, as pessoas dizem logo, isso não existe, vocês são sensacionalistas, vocês ficam falando isso apenas para ganhar audiência e BBB, bababá. Mas eu gosto de lembrar sempre a essas pessoas que não se trata do que a gente acredita ou que não acredita. Nós estamos falando, não é porque a pessoa é um artista que ela deixa de ser uma pessoa como de carne e osso como eu e você. Ela tem crenças, ela tem medo e por causa disso, muitas delas, quando chegam no alto patamar artístico, elas conhecem esse pessoal, os servos de Lúcifer mesmo, e convencem elas a fazerem esse pacto. E elas vão de livre e espontânea vontade, pensando apenas no sucesso, pensando apenas em oportunidade e se submetem a esses pactos. Se você acredita ou não na entidade é uma coisa pessoal sua. Mas é fato que existem muitos artistas que acreditam e se submetem a esse tipo de pacto. Valeu. Uma vez eu me lembro que a gente ia gravar, aí eu falei assim, ô Zeca, tô eu lá fora, e aí, você vai gravar? Ele falou, não posso não, preciso primeiro ir lá na praia tomar um banho de água de mar e tal, que não sei o que, pra depois a gente gravar. Tu se lembra disso? Foi. Zeca, mas tá todo mundo lá esperando pra gravação, Zeca. Não, mas eu não posso não, Xuxa, eu tenho que primeiro tomar um banho lá de mar. Eu falei, meu Deus do céu. Depende da época, né? Tem época que tem uns compromissos, né? Tem que cumprir, né? compromisso. Compromisso é compromisso. Ou seja, o meu não era compromisso. Não, meu bem, eu vou dizer que ali Tudo bem. se eu não andar bem lá, eu não ando bem aqui. É verdade, você tem razão. Então eu tenho que ir bacana lá pra vir bacana aqui. Tem razão, quem sou eu pra falar o contrário? Só porque assim, meu Deus. Muito bom. Vamos cantar mais um pouco, gente, agora? Vamos lá? Falar menos e cantar mais? Vamos? Então vamos. Tô aí, opa! Viu? Bebendo água. Não fala, não fala. Outro fato que explica esses acidentes fatais dentro da espiritualidade são quando as pessoas fazem esse tipo de pacto e são protegidas por entidades. Alguns chamam de orixás, outros chamam de tranca-rua, tem vários nomes, Exu, enfim. Algumas pessoas acreditam, principalmente no lado da Bahia, que essas entidades protegem a pessoa. Elas dão fama, dão sucesso, dão poder, dão coragem. E em um vídeo, por exemplo, da Ivete Sangalo, ela deu a impressão que estava sendo possuída por uma dessas entidades. Vamos ver aqui um trechinho. É o quê? Onde estou? Ivete hoje já zerou. Eu acho que nem eu usaria uma roupa dessa. Ivete hoje quer me tombar. Vocês sabem quem tá aqui? Porque vocês sabem que não é mais a chata da Ivete Sangalo. Bom, família, explicando isso aí dentro da espiritualidade, é claro que aqui você pode dizer, ela estava só fingindo. Pô, esse cara é paranoico. Você não deixa de ter razão. Pode ser mesmo que você esteja certo. Mas dentro da crença espiritual das pessoas, quando você deixa de pagar algum tipo de promessa a essas entidades que você tenha feito, elas mesmo vêm cobrar. No começo, segundo as pessoas que acreditam nisso, eu deixo bem claro aqui, não sou eu, tá certo, família? São as pessoas que acreditam. Eu pesquisei pra caramba pra trazer esse material pra vocês. Eu espero que vocês saibam separar as coisas. Eu sei que meus inscritos antigos já sabem separar isso. Mas tem gente que maldosamente pega um trecho que a gente tá falando e coloca como se eu acreditasse nisso. Eu tenho minhas crenças, mas é dentro do evangelho. Mas respeito a crença dos outros. Eu digo, o maior problema da humanidade é a intolerância, tá certo? Então, dentro da crença dessas pessoas, quando supostamente o protegido por essas entidades deixa de cumprir as suas promessas com elas, e as promessas podem variar de vários tipos, tipo, dar uma oferta ao feiticeiro que fez lá o pacto, dar um dinheiro bom a ele, sacrificar algum tipo de animal, fazer algum tipo de promessa. São os mais variados tipos que você pensar. Cada entidade lá, o Pai de Santo, lá,
o bruxo, né, explica a pessoa o que é que aquela entidade vai querer em troca do sucesso. E quando a pessoa se esquece, começa a se sentir o grandão e deixa pra lá, essas entidades às vezes fazem vergonha à pessoa incorporando, como foi o caso de Ivete, que muitas pessoas acreditam, porque a entidade entrou nela ali para fazê-la passar um vexame, envergonhar ela como um sinal de que ela realmente está deixando de cumprir alguma coisa que tinha prometido a essa entidade. Não estou dizendo que isso é fato, estou dizendo que pessoas acreditam nisso, mais uma vez deixando claro. E segundo essas crenças, quando a pessoa insiste em ainda não fazer, não cumprir com a promessa, aí sim pode acontecer um acidente, inclusive sendo até fatal. Então, família, você vê aí que nesse mundo existem muitas coisas, né, que a gente não tem como explicar. E simplesmente acontece aqui, não acontece ali, acontece com esse, não acontece com aquele. Mais uma coisa que eu posso dizer de certeza, e já disse em outros vídeos, é que nesse mundo existe muito mais do que é nos apresentado. O mundo espiritual existe sim, família, de fato. Não sei se é desse jeito ou daquele jeito, isso é uma coisa pra gente debater, mas que tem caroço nesse angu, tem, família. Nada, na minha opinião, é por acaso. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Você acha que o que aconteceu com o Cavaleiros do Forró é uma simples coincidência? Ou você acha que tem dedo mesmo para acontecer com 4 integrantes da banda, sendo 3 vocalistas? Você acha que existe alguma coisa sobrenatural por trás? Deixa aí no comentário, tá certo? Sempre respeitando as vítimas, né, família? O mais importante é isso. Mas são crenças que as pessoas têm e eu acho que é válido a gente trocar ideia aqui. Então é isso, fiquem todos com Deus. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir, com mais um vídeo arrepiante para você. Então é isso, sempre encarando o sobrenatural.